opinião, a força do futebol brasileiro no Mundial de Clubes e o complexo de vira-lata que ainda persiste. Estamos acompanhando o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA e, apesar dos europeus alegarem cansaço e fim de temporada, a verdade é que existe uma resistência da UEFA a esse torneio, uma resistência motivada por interesses comerciais e financeiros. Mesmo assim, a FIFA impôs sua autoridade e manteve a competição, que é hoje uma das poucas formas reais de medir a força dos clubes em escala global. O que me espanta, no entanto, é como parte da mídia brasileira e muitos influenciadores trataram nossos clubes antes mesmo do torneio começar. Fluminense ridicularizado, Botafogo desacreditado. Palmeiras e Flamengo talvez tivessem alguma chance, segundo especialistas. Mais uma vez, o futebol brasileiro foi tratado com desprezo por quem deveria defendê-lo. Parece que temos uma dificuldade enorme de valorizar o que é nosso. Um tipo de autodepreciação que já virou cultural. Mas mesmo com toda a desigualdade financeira entre clubes sul-americanos e europeus, nossos times têm mostrado dignidade e competitividade. O futebol brasileiro resiste. O que entristece é pela TV e pela mídia paga por gigantes como Nike, Adidas e casas de apostas, que, infelizmente, nossos jovens jogadores continuam sendo vendidos aos montes por valores baixos. Isso enfraquece nossos clubes e esvazia o nosso futebol. Na seleção, vemos os reflexos disso. Atletas robotizados, sem alma, sem criatividade, sem o amor à camisa que construímos com 5 títulos mundiais. É preciso dizer, o futebol brasileiro merece respeito. De fora, sim, mas principalmente de dentro. Opinião Luizinho Carioca. 5 times do Brasil aparecem no top 45 do levantamento. Os clubes mais valiosos do futebol mundial em 2024 foram revelados em um levantamento que analisou as principais ligas. Segundo dados compilados pela Forbes, Sportico e Esportes Value, o Real Madrid aparece no topo do ranking, avaliado em 6,6 bilhões de dólares, cerca de 39,93 bilhões de reais. Em seguida vem o Manchester United de 6,55 bilhões de dólares, ou 39,62 bilhões de reais, e o Barcelona, 6 bilhões de dólares, ou 36,3 bilhões de reais. Entre os clubes brasileiros, o Flamengo é o mais bem posicionado, com um valuation de 871 milhões de dólares, aproximadamente 5,27 bilhões de reais. O Palmeiras aparece avaliado em 706 milhões de dólares, 4,27 bilhões de reais. Corinthians, 661 milhões de dólares, ou 4 bilhões de reais. Atlético Mineiro SAF, 605 milhões de dólares, ou 3,66 bilhões de reais, e São Paulo, 512 milhões de dólares, ou 3,1 bilhões de reais, completam a lista dos brasileiros. Os clubes da Europa continuam dominando o topo do ranking. Gigantes como Manchester City, 5,99 bilhões de dólares, ou 36,24 bilhões de reais. Bayern de Munique, 5,4 bilhões de dólares, ou 32,67 bilhões de reais, e PSG, 4,9 bilhões de dólares. Levando um choque de realidade. O Fluminense mostrou que camisa pesa, que tática conta e que sim, ainda existe espaço para a alma do futebol moderno. O time brasileiro não só venceu, ele desmontou um projeto milionário com coragem, leitura de jogo e personalidade. E a reação? Simplesmente histórica. Wayne Rooney foi direto no pós-jogo. Henry, emocionado, aplaudiu. E a imprensa europeia parou. Hoje a gente vai te mostrar por que essa vitória já entrou para a história. O que os grandes nomes do futebol falaram e como o Fluminense virou o assunto número 1 do Mundial. Respira fundo, porque o que você vai ver aqui é pura emoção e respeito conquistado na bola. O que aconteceu nesse jogo entre Fluminense e Al Hilal foi mais do que uma vitória improvável. Foi uma aula. O time brasileiro entrou em campo com a desvantagem no papel, no orçamento, no elenco e na expectativa internacional. Mas, quando a bola rolou, tudo isso foi varrido pelo que realmente importa. Futebol bem jogado, inteligente, com coragem e leitura de cenário.
E esse mérito passa muito pelas mãos de Renato Gaúcho, que soube mudar o time ao longo da competição sem perder identidade. E olha o peso do que o Fluminense fez. Eliminou nas oitavas nada menos que a Inter de Milão, vice-campeã da Champions League. E agora passou por um Al Hilal que não só eliminou o Manchester City, como é praticamente um time europeu de tão rico e estruturado. Os caras têm jogadores de seleção, um técnico finalista de Champions e um projeto de transformar o futebol árabe numa potência mundial. E mesmo assim, tomaram um baile estratégico. Sim, baile. Porque o Fluminense não foi só raça, foi leitura de jogo, foi adaptação, foi um time que soube mudar o plano sem perder a essência. O próprio Renato Gaúcho falou isso com todas as letras. Dentro de campo são 11 contra 11 e quem quer mais, vence. E foi exatamente o que o Fluminense mostrou. Queriam mais. Não recuaram, não se intimidaram. Quando o Al Hilal empatou, muita gente achou que o jogo ia virar, mas foi aí que o Flu mostrou força. E quem decide? Hércules, um nome improvável que surgiu no segundo tempo após mais uma mexida certeira do Renato. Não tem como não elogiar. A cada jogo neste Mundial, o Fluminense mostrou uma cara diferente. Contra o Borussia Dortmund, meio-campo reforçado. Diante da Inter, uma formação com 3 zagueiros, explorando o contra-ataque e segurando o ímpeto de um time muito superior tecnicamente. E contra o Al Hilal, um misto de todas essas versões, mas com um detalhe: ajustes pontuais no meio-campo, como o posicionamento de Nonato mais recuado, ajudando Martinelli e Bernal a controlar as ações, um dos grandes méritos do treinador. E se aqui no Brasil muita gente ainda tenta diminuir os feitos do clube, lá fora a história é outra. A repercussão foi imediata e gigante. E quem puxou esse coro foi ninguém menos que Thierry Henry. O francês não economizou elogios. Essa classificação do Fluminense é histórica. Eles chegaram jogando um futebol bonito, bem treinado, com identidade. Superaram todos com um investimento minúsculo. Temos que aplaudir de pé. Isso vindo de um campeão mundial, lenda do Arsenal e ídolo global. Mas Henry não foi o único. A imprensa europeia quase entrou em colapso com o resultado. Portais da Inglaterra, França, Alemanha e Itália destacaram a vitória como um alerta para os clubes do velho continente. A ESPN inglesa usou as palavras organizado, valente e decisivo. Na Alemanha, um colunista chamou a atuação de cirúrgica e emocionalmente superior. É o tipo de respeito que não se compra, se conquista. E quem também entrou de cabeça nesse debate foi o lendário Wayne Rooney, que foi ainda mais direto. Em entrevista à BBC Sport, ele soltou: o Fluminense mostrou o que é jogar com identidade. Não se intimidaram nem por um segundo. Hoje foi a alma que venceu. E aí ele completou com uma crítica pesada. Estamos criando times de laboratório, mas esquecemos da alma. Essa fala caiu como uma bomba nos estúdios esportivos da Europa, porque ela diz muito sobre o momento atual do futebol. Controle, dinheiro, posse, estatística, mas pouca alma. E é justamente isso que o Fluminense está entregando neste Mundial. Ah, pessoal, e a mídia? O que falaram? Tanto nacional quanto internacional foi a loucura com essa vitória do Fluminense.